Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de começar lendo uma palavra de Deus. Nos diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como ele também em vós ensinou. Filhinhos, agora vós permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele e não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Irmãos, eu gostaria de contar uma visão para os irmãos, que eu estava na igreja, né, no culto de oração, orando, e apresentei uma moça que trabalhava comigo. Essa moça estava gestante e a sua criança ia nascer com uma enfermidade, um problema na cabeça, mas os médicos não sabiam discernir ao certo o que aquela criança ia nascer. E a princípio, né, os médicos disseram que aquela criança ia nascer com um problema no cérebro, né, na cabeça. Eu não ia falar, não ia enxergar, ia ser surda, mas não sabiam denominar, né, o problema da criança. Irmãos, e eu orando, apresentei aquela criança na igreja, uma oração simples, né, pedi para Deus alcançar aquela criança, né, que estava no ventre daquela moça que trabalhava comigo, e que Deus viesse ter misericórdia daquela criança, né, que aquela criança viesse ter saúde, que viesse repreender aquela enfermidade, e que aquela criança viesse nascer perfeita. Terminou o culto de oração, eu vim para casa pela madrugada, eu acordei com um demônio em cima do meu peito, e aquele demônio falava quem eu pensava que eu era para repreender ele. Quem eu pensava que eu era, que eu não tinha autoridade para repreender ele. E eu pensei comigo, né, eu oro e jejum, eu tenho autoridade para repreender. E repreendi, o sangue de Jesus tem poder. E aquele demônio dava risada na minha cara e dizia que eu não tinha poder para repreender ele. E perguntava para mim, você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Irmãos, aquele demônio era magro, esquelético, era só pele e osso. E era todo torto, deformado, parecia que a mão tinha crescido bastante, o braço crescido bastante, a cabeça parecia que tinha água, o semblante era todo torto e babava. Irmãos, aquele demônio era como se fosse paraplégico. E ele perguntava, você sabe quem eu sou? Irmãos, eu não sabia quem era aquele demônio, e eu chorava. E repreendia aquele demônio, mas ele não saía. E aquele demônio falou, eu sou o demônio da paralisia cerebral infantil. Irmãos, e pela misericórdia de Deus, Deus repreendeu aquele demônio, ele caiu por terra e saiu. Irmãos, e eu saí, levantei da minha cama, fui orar, e chorei muito. E eu queria entender o porquê aquele demônio apareceu, e eu não tinha repreendido demônio nenhum da paralisia cerebral infantil. E eu fui para o meu trabalho, irmãos, e a irmã da minha colega de trabalho contou que o problema que aquela criança ia nascer era a paralisia cerebral infantil. Irmãos, e nós se colocamos em oração e jejum a favor daquela criança, né, para que Deus viesse repreender e ter misericórdia daquela criança. Irmãos, a partir daquele dia, o Senhor começou a me dar sonhos como visões e me ensinava como repreender demônios, todos os tipos de demônio. E o primeiro dia, Deus me ensinou, me mostrava um homem no sonho. Aquele homem estava possesso e um pastor tentava expulsar o demônio daquele homem e não expulsava. E aquele homem falava que não ia sair, e o pastor perguntava a Satanás, como eu faço para te expulsar? E aquele demônio no corpo daquele homem dizia assim, eu só saio com santificação. Aquela pessoa que não corta o cabelo e não se depila.
E no sonho eu encostava o meu cabelo naquele homem e ele era liberto daqueles demônios. No outro dia eu vi novamente um outro homem possesso e aquele homem dizia que ele estava com... Ele era o demônio da pedra e da tesoura. E eu ouvi uma voz que perguntava: como eu faço para te expulsar, Satanás? E ele falava que ele só saía com oração e jejum de muitos dias. Irmãos, e no velório do missionário, saudoso missionário Davi Miranda, a nossa irmã Irene Miranda falava no velório que o seu esposo se colocava de joelho a partir das 10 horas da noite na frente da janela e ficava orando até amanhecer o dia. Muitas vezes eles levantavam pelo amanhecer e o missionário ainda estava lá de joelhos orando, que ele orava muitas horas. Irmãos, e aquelas palavras veio no meu coração, na minha mente, né? A memória, né, do velório do nosso saudoso missionário Davi Miranda, em que a nossa irmã Irene falava, né? Irmãos, e eu comecei a orar a Deus e perguntar ao Senhor o que era aquele demônio da pedra e da tesoura. E Deus falava que era o demônio das drogas, da cocaína, do crack. E o demônio da tesoura era o demônio do suicídio, do homicídio. Irmãos, e o Senhor, nós fomos na vigília, né? E nós chegamos com meu esposo da vigília pela manhã. Era umas 6h30, nós chegamos e fomos deitar. Eu escutei barulho no portão. E quando, irmãos, eu escutei aquele barulho no portão, meu esposo se levantou e foi atender. Eu vi a demora dele e fui ver o que estava se passando. E quando eu abri o portão, irmãos, eu vi uma mulher possessa no chão. O meu esposo repreendia aquele demônio daquela mulher. E eu sentia como se tivesse uma barreira, eu não conseguia passar do portão. E eu vim, troquei de roupa. Eu estava de camisola e roupão, vesti uma roupa e saí, irmãos. E eu não conseguia passar o portão. Meu esposo repreendeu aquele demônio, mas eu continuava sentindo a presença daquele demônio. Irmãos, e eu saí para fora e eu não conseguia chegar perto de uma moça que estava na frente do meu portão. Eram 3 pessoas, um casal e uma moça com uma criança. E eu pensava, orei pela moça e aquele demônio não saía. E eu pensava comigo, eu não posso mandar a moça embora, né? Não posso dispensar a moça dessa maneira. E a moça havia tentado se matar, havia passado a faca em várias partes do seu corpo. E tanto eu quanto meu esposo, né, tinha passado a noite em oração, na vigília, e sempre jejuando, né? Então, irmãos, eu pensava comigo, não posso mandar a moça embora dessa maneira, né? E comecei a conversar com a moça, irmãos. Eu fui me aproximando dela e falei para ela que eu tinha o costume de abraçar as pessoas, né? Se eu podia abraçá-la. Irmãos, aquele momento que eu abracei ela, aquele demônio caiu por terra e aquela moça foi liberta para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus me fez lembrar, irmãos, que eu havia aceitado a Jesus com 9 anos, né? Mas eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. Entre muitas idas e vindas, né? Eu não conseguia me manter na igreja. Eu aceitava Jesus e me desviava. E um dia, eu em outro ministério, procurava a igreja pentecostal Deus e Amor, mas não achava, né? Comecei a frequentar outra igreja. Acabei passando por frente da igreja e vi a placa da igreja pentecostal Deus e Amor. E acabei entrando na igreja, né?